Marhaba pessoal, a Rota Poliglota chegou! Amigos, ahlan wa sahlan. E aí galerinha, Esme Valentina. Ana Marcão. No episódio de hoje, a Rota Poliglota acaba com uma longa espera e chega à região do Oriente Médio para mostrar para vocês a língua árabe. Fomos ao Líbano, um país cheio de intelectualidade, cultura e diversidade. Conversamos com Bassan e a Emily, que nos deram umas dicas de árabe para a gente sobreviver por lá. Os desafios estão muito legais. Eu mergulhei na culinária libanesa e vou mostrar um pouco dessa comida deliciosa para vocês. E o Marcão é um fofo. Foi me comprar flores em árabe do Líbano. Bom, não esquece de dar aquela força de sempre e dar já um joinha nesse vídeo. E se ainda não fez isso, assine o nosso canal. O Líbano fica no Oriente Médio, na região do Levante. Como uma área de 10.000 km², é um dos menores países da Ásia, equivalente em tamanho do dobro do Distrito Federal. Faz fronteira ao norte e ao leste com a Síria e ao sul com Israel. A capital do Líbano é Beirute, também é a maior cidade. Outras cidades importantes são Trípoli, Sidon, Zahle e Tiro. O território do Líbano se estende pela costa leste do Mar Mediterrâneo. De leste a oeste, o país tem basicamente 4 partes: as estreitas planícies costeiras, a cordilheira do Monte Líbano, o Vale do Bekaa e a cordilheira do Antilíbano, na fronteira leste com a Síria. O clima no Líbano, por causa dessa variedade de relevo, é bem diverso e no mesmo dia é até possível ir à praia em um resort como Junia e esquiar nos resorts de esqui de Faraia a apenas 40 km de distância. O clima é em geral mediterrâneo, com verões quentes e úmidos e invernos frios e chuvosos. O Líbano tem apenas 16 rios e nenhum deles é navegável. O principal deles é o Litani, o Leontes, com um comprimento de 140 km. O território do Líbano foi o núcleo principal das cidades-estado da Fenícia, uma civilização que se formou em 2500 a.C. e se espalhou pelo Mediterrâneo, indo até a Espanha e a Tunísia. Com o declínio dos fenícios, o Líbano foi parte de numerosos impérios através de sua história, como o Egito Antigo, a Assíria, a Babilônia, a Pérsia, a Grécia Antiga e o Império Romano. Com a conquista islâmica do Levante, no século VII, o Líbano fez parte também de sucessivos califados até ser incorporado pelo Império Otomano. Com o fim dos otomanos após a Primeira Guerra Mundial, as fronteiras do Líbano contemporâneo foram desenhadas como produto do Tratado de Sèvres, no que se tornou o mandato francês da Síria e do Líbano, estabelecido pela Liga das Nações. O Líbano se tornou independente sob o presidente Bechar el-Khoury em 1943. A história do país desde a independência marcou pela alternância de períodos de prosperidade e momentos de instabilidade política e de segurança. Nos anos 60, durante a chamada Era de Ouro, Beirute se firmou como um centro regional para o comércio e as finanças e o turismo. Em outros períodos, diversas turbulências se fizeram presentes, entre eles a Guerra Árabe-Israelense de 1948, a Guerra Civil Libanesa entre 1975 e 1990, a Revolução dos Cedros em 2005 e a Guerra do Líbano em 2006. O país aposta na estabilidade para retomar a sua Era de Ouro. O Líbano tem cerca de 6 milhões de habitantes, além de 1,1 a 2 milhões de refugiados, principalmente palestinos e sírios. Nenhum censo oficial foi realizado no país desde 1932, devido ao sensível equilíbrio político entre os diferentes grupos religiosos. Isso porque o Estado libanês é concebido como um pacto em que as posições de alto nível são reservadas para membros de grupos religiosos específicos. Assim, o presidente é sempre um cristão maronita, o primeiro-ministro muçulmano sunita, o presidente do parlamento xiita, o vice-primeiro-ministro cristão ortodoxo e o chefe de Estado-Maior das Forças Armadas um druso. Além disso, no parlamento, metade das vagas são reservadas para cristãos e metade para muçulmanos. O Líbano é, com isso, o país com mais diversidade religiosa do Oriente Médio. Estima-se que o país tem 54% de muçulmanos, 40% de cristãos e 6% de drusos. Há mais que o dobro de pessoas de descendência libanesa no mundo que a população do próprio Líbano. O país com mais descendentes é o Brasil, com cerca de 7 milhões de líbano-brasileiros. A moeda do Líbano é a libra libanesa, embora também se aceite o dólar americano por lá. Essa nota de 20 mil libras aqui dá para comprar um prato de tabule e uma porção de quibe frito em Beirute.
A economia libanesa vinha em forte expansão desde o fim da guerra em 2006, mas foi afetada pela crise na vizinha Síria e pelo grande número de refugiados. Ainda assim, o comércio, o turismo, o setor financeiro e a agricultura são o centro da economia. O Líbano tem a maior proporção de força de trabalho qualificada de todos os países árabes. O Líbano recebeu 2 milhões de turistas no ano passado. Há joias arqueológicas incríveis, como a cidade de Biblos, com mais de 10 mil anos de história e ruínas fenícias, romanas e dos cruzados. A Floresta dos Cedros de Deus, as cidades fenícias de Sidon e Tiro, com mais de 5 mil anos de história, os templos romanos da região de Baalbek, as cidades antigas de Trípoli, Batrum e Deir el-Kamar, e a capital Beirute, com todos os seus museus e sua vida noturna. A cultura do Líbano reflete o legado das numerosas civilizações que ocuparam seu território por milhares de anos. Beirute é uma capital conhecida há séculos por sua abertura para a arte e para o intelectualismo. Apesar do pequeno tamanho do país e da população, o Líbano ocupa um local de influência na produção de informação e cultura no mundo árabe. A música do Líbano tem uma longa história. A música tradicional foi moldada por instrumentos como o alaúde, o mijuís, a darbuka, o daf e o buzuka. Na Era de Ouro, diversos cantores de fama internacional surgiram, como Fairuz, Sabah, Wadi El Safi e Marcel Khalife. Artistas mais contemporâneos incluem Najwa Karam, Diana Haddad e Elissa. O cinema do Líbano existe desde os anos 20 e já produziu mais de 500 filmes, sendo um dos maiores do mundo árabe. Diretores clássicos como George Nasser e contemporâneos como Nadim Labaki e Ziad Doueri, que foram indicados ao Oscar de melhor filme estrangeiro, colocaram o Líbano no mapa mundial da produção de filmes. E a famosa cozinha libanesa? Os pratos mais tradicionais são o quibe, cru ou frito, e o tabule, além do baba ganoush, do falafel, do hummus, do fattoush, do pão sírio ou pita e uma infinidade de pratos regionais, como o harissé, o kusa bilan, o riz bilful, que é uma espécie de arroz com feijão ou fava, e a esfirra. Na literatura, Khalil Gibran é considerado um herói literário, sendo o terceiro poeta mais vendido em todo o mundo. Sua obra mais conhecida, O Profeta, é uma das mais traduzidas da história, vertida em mais de 100 línguas. Diversos autores contemporâneos também alcançaram sucesso internacional, como Elias Khoury, Amin Maalouf e Hanan al-Sheikh. Apesar da diversidade étnica e religiosa, em termos de língua, os libaneses são bastante uniformes. Todo mundo fala árabe, em sua versão libanesa. Além disso, cerca de 40% dos libaneses são considerados francófonos e o inglês tem rapidamente ganhado espaço como língua secundária do país. É comum que libaneses misturem árabe, libanês, inglês e francês em sua fala diária. Há uma enormidade de palavras no português que vem do árabe. A maioria é facilmente identificável porque tem no início o artigo definido a ou ao do árabe, como açougue, açúcar, azulejo, arroz, alfaiate, almofada, álgebra, algodão e azeite. Há também muitas outras palavras como papagaio, sofá, enxaqueca e fulano. Você conhece mais alguma? Se sim, deixa aí um comentário aqui embaixo. O Líbano já foi o berço do alfabeto verificado mais antigo do mundo, o fenício, derivado dos hieróglifos egípcios. Os registros mais antigos do alfabeto fenício foram descobertos principalmente na região de Biblos, nos sarcófagos de reis mortos. A língua fenícia, no entanto, está morta há pelo menos 1.500 anos. Hoje, o que predomina no Líbano é o alfabeto árabe para escrita e a língua árabe-libanesa para a fala. Por que árabe-libanês e não só árabe? Bom, o árabe nos tempos modernos é um exemplo clássico do fenômeno da diglossia, ou o uso de duas variedades da língua em contextos sociais diferentes. No caso, fala e leitura. O árabe falado no Líbano raramente é escrito, aqui na rota vai ser, sendo substituído nessas situações pelo árabe moderno padrão. A escrita é a mesma para todas as variedades de árabe. Tem 28 letras e se escreve da direita para a esquerda, em um estilo cursivo, emendando uma letra na outra. Já vimos outra versão dessa escrita no nosso episódio de Farsi. O alfabeto árabe é considerado um abjad, no sentido em que só são escritas as consoantes e as vogais longas. As outras vogais são suprimidas ou representadas com pontinhos em cima ou embaixo da letra. O árabe libanês tem várias semelhanças com outras variedades do Levante. A estrutura de sílabas, por exemplo, é diferente do árabe moderno padrão, em que raramente há duas consoantes no início de uma sílaba. Já no árabe libanês, isso é comum. Outra característica é que os sons divergem, como na pronúncia da letra Kaf.
que some no árabe do Líbano, e do A final de muitas palavras, que vira é. Vamos então ao Líbano aprender um pouco mais essa língua? أهلا وسهلا فيكم بهوتا بوليغلوتا هون من بيروت. مرحبا أهلا وسهلا فيكم وتشرفتوا بلبنان. De onde veio o seu interesse por línguas e pelo português em especial? Na verdade, meu contato com o Brasil começou quando eu comecei a falar com minha família do Brasil. Como vocês sabem, quase todos os libaneses têm alguém no Brasil. E aí, quando comecei a falar com eles, conversar, eles me convidaram para o Brasil. Falei, gente, eu não vou para o Brasil sem poder me comunicar, né? Eu fiz o primeiro nível lá no Centro Cultural Brasileiro. Tava me virando. Eu passei um mês lá, fiquei pegando as palavras, todo mundo me corrigindo, sabe? Eu sou brasileira libanesa, ou libanesa brasileira. Minha mãe é brasileira de origem libanesa. Eu nasci no Brasil. Minha mãe que ensinou português. A gente tem um centro cultural aqui no Líbano, então eu aprendi mais a gramática para conhecer mais a língua e a cultura do Brasil. Você acha que árabe é mais complicado que português? Olha, vamos falar de gramática. Árabe tem um passado, um presente, um futuro. Nenhum verbo irregular, quase não tem exceções. Não tem você e tu, entendeu? Então parece mais fácil, né? Estou falando de gramática, mas o vocabulário é um bicho. Porque para cada palavra deve ter uns 10, 15 sinônimos, se não tiver mais, entendeu? E isso que é duro para gringo. Tem dois árabes. O árabe falado no dia a dia, sotaque da gente, eu acho que não é tão complicado, tão elaborado. Mas o árabe culto, gente, é outra coisa. Porque o árabe formal é o mesmo em todos os países árabes. Talvez tenha algumas pequenas diferenças entre um país para o outro, mas de modo geral, sim, mas ninguém fala esse árabe, entendeu? Aí se desenvolveram os sotaques. O sotaque libanês, sírio, são, diria, parecidos. O que a gente tem que seja diferente dos nossos vizinhos, a gente mistura outros idiomas. A gente já é alfabetizado em 3 línguas, árabe, inglês, francês. Daí é muito normal em libanês falar Hi, kifak ça va? How are you? É tipo... Por que você acha que os brasileiros que não conhecem o Líbano, mesmo se eles não têm raízes aqui, deveriam chegar e conhecer? Aqui é um país cheio de cultura. Você tem a cidade mais antiga do mundo, cara, aqui. Quantos anos? 10.000 biblos. Ah, e mais uma coisa. A comida é boa. Aqui se come bem, se engorda. A comida libanesa, o árabe, feita no Brasil, não é exatamente a mesma. Por exemplo, o tabule que os brasileiros fazem é um tabule do Paraguai. Eles fazem com muito trigo. Brasileiros, tabule 90% salsinha, 10% trigo, tá? E os jovens que gostam de noitada, aqui tem as melhores. Olá, marhaba. Marhaba. Qual é o seu nome? شو اسمك para homem e شو اسمك para mulher? Meu nome é Isme. Prazer em conhecê-lo, Sharafna. Como você está? Kifak para homem, Kifik para mulher. Estou bem, منيح para homem, منيحة para mulher. Eu sou do Brasil, أنا من البرازيل. Meu amigo Sadie. Eu te amo. بحبك. بحبك para mulher. Muito obrigado. Shukran. De nada, يا هلا وتكرم. Por favor, عمل معروف. Me desculpe, من بعد إذنك. Aqui, هون. لا هونيك. Nada ماشي. Tudo, كل شيء.
sim, نعم. Não. لا. Isto. هيدا. Aquilo. هيداك. Bonito. حلو. Grande. كبير. pequeno صغير. pouco قليل. muito كتير. Esquerda. شمال. Direita. يمين. Onde é o banheiro? وين الحمام? Eu não entendo, ما فهمت. Você fala inglês? بتحكي إنجليزي؟ Eu não falo árabe, ما بحكي عربي. Eu gostaria de comer. عبالي آكل. Eu gostaria de beber. عبالي أشرب. Bom apetite. صحتين. É muito gostoso. كتير طيب. A conta, por favor. الحساب من فضلك. Quanto custa? قد إيه حقه؟ É muito caro, كتير غالي. Me dá desconto. تعمل لي سعر بليز. Eu quero comprar, بشتري. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Eu, أنا. Você, أنت. ele, هو. ela, هي. nós, نحن. vocês, انتو. eles, هن. tchau, مع السلامة. الله معك. Olá galera, estamos aqui em Beirute, no Líbano. Hoje é aniversário da Valentina. Eu vou tentar comprar flores para ela, usando um pouco de árabe que a gente aprendeu. Vamos tentar? Salam. Salam. كيفك؟ بدك شيء؟ بتريد شيء؟ بدي اشتري؟ اشتري زهور. زهور. روز. اصفر؟ أصفر. وهذا أبيض. وهذا زهر. زهر. ابيض. أبيض بعد. احمر. هذا. وهذا. احمر وزهر. وزهر. هذا زهر. اسمه ماركوس. شو اسمه؟ اسمه إبراهيم. ابراهيم. فامي طقوس. من البرازيل. من البرازيل ده. في برازيل كتير لبناني. لبناني. مظبوط صح. في كثير. كتير حلو. Very beautiful. Très joli. Très joli. Combien de langues vous parlez? 5. Arabe, Turc, Turc. بلغار، فرنش، انجلش. اي لون بتحب الورق؟ أخضر. اخضر. هذا؟ أخضر. لا احمر. اخضر احمر. أخضر. Verde e vermelho. Vamos usar as cores de novo aqui. O rosa, sacra. O branco, abiad. أبيض. O vermelho é أصفر. asfar, é amarelo. O vermelho é ahmar. صح. مظبوط. E é isso. I have surprise. Surprise! I am before, not now. Before. Movie star. Oh! This one. Here. Oh!
And this one, the name Ibrahim Takus. And director Ibrahim Takus. Ele é ator e diretor de filmes. Which years? This is 65. 65. I tell you before. Very, very good. Congratulations, Mabruk. Sharafna. شرفنا Adish how? قديش سعره. Adish Sab. Only فقط 10. 10. يعني Nice. special price. Shukran, shukran. Oh. This one. Agora tem as flores sobre meu amor. Ah, A luz voltou. Ela tava vendo, não é nenhuma surpresa, ela que tá filmando, óbvio. Então. Meu amor. Vemo. شكرا كتير شكرا حبيبي. A viva tia. Eu vou filmar. Tá bom. كتير شكرا. Tia Shukran. وأنا كمان كثير شكرا. Oi, gente, vou fazer um desafio aqui com comida libanesa. Vamos cumprimentar o cara. صباح الخير. أنا اسمي علاء. Ismi Valentina. نايس تو ميت يو. تشرفت. هذا لبنانيز كومبو. هذا بيجي جبني مع سمبوسك وكبي. كبي. يس. عرايس كبة. هذه بتيجي خبز بريد انسايد في بيف. وراك كناب az بدجاج مخنك سوزوكا كفتا. E o que quer dizer isso? toda a comida que tem. Ana abele eku, اوكي شو عبالك هيك؟ ana bele suju, كومبو لبناني. حمص. musla, tabule, ana abele peixe. Bebida lebanesa. لبناني ما في لبناني، في عندنا القهوة. قهوة لبنانية، قهوة لبنانية. مرة وبلا سكر. Uau. هاي أهلا وسهلا. Shukran. E aí? Dá pra entender, né? Porque a página comida libanês. Arrué. قهوة لبنانية. Nani, morra. مرة بلا سكر. Fica lá. Shukran. Ué, muita música, gente. Então, aqui o café. Lebnene. E o café, eles não trazem na xícara, né, gente? Você tem que fazer isso sozinho. Talvez tenha que esperar, eu não sei, mas... É muito café. Eu gostei. Tá aí. كتير tá aí. هلا وين الحمام؟ الحمام جوا على الآخر وعليك شمال. شمال. Esquerda. أو كومبو لبناني. صحتين. شكرا. صحتين. Shukran. Eu vou provar tudo. Sujuk é tipo uma linguiça, né? Parece. E aí? Um pouco picante, bem gostoso e saboroso. O kibe aqui é uma delícia. Salada. Tabule tem muita verdura aqui, não? Acho que sim. Assim no Brasil? Ô, brasileiro, tabule 90% salsinha, 10% trigo, tá? نطلونين. كيف الأكل؟ كتير تايس. صحتين. Lebnane, طيب كيف؟ comida
صحتين وأنا. Vou pedir a conta. أحسن. هو الفاتورة. فاتورة. 37.500 pounds. Eles sempre mostram o preço também em dólares. Heida. Heida? شكرا. تفضل. Gostaram do nosso passeio? Foi muito interessante, mas não foi facinho. Você quer falar em tudo? Anta poliglot. Poliglot, não. Beirut. Não foi facinho. Não foi facinho. Tem muita mostra. Vou parar de filmar. Achara. Ten. Bom apetite. Seihan. Sartén. Sartén. Very good. Você sabe dizer goodbye? Salam. Nós adoramos o Líbano. E um pouco de árabe que a gente aprendeu nos fez conquistar novas amizades e muitos momentos divertidos. Afinal, como teria dito o poeta inglês Samuel Taylor Coleridge, a língua é o arsenal da mente humana e de uma vez só contém os troféus de seu passado e as armas das suas conquistas futuras. Abraços do Líbano para o Brasil. Sim?